E hoje, para iniciar o programa, eu recebo o Adalberto, psicólogo, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Maíta. Boa tarde também para a sua audiência toda. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Para a gente sempre falar em assuntos que muitas pessoas passam por eles, algumas pessoas de forma mais acentuada, e que aí sim pode causar um prejuízo na sua qualidade de vida e até nos relacionamentos, que hoje nós vamos falar sobre a insegurança, né? Você tem insegurança? Creio que sim, todo mundo tem alguma insegurança em algum momento, em algum dia da sua vida, né? Já vamos Porque começar... senão nós seríamos robôs. Sim, vamos começar desmistificando isso. Todo ser humano, do Papa ao mais pobre, do mais rico ao mais simples, todo ser humano tem momentos de insegurança. Só para lembrar para você, a gente viu isso agora a nível global com a Covid. Foi um clima de insegurança. Total. Você ouvia dizer de alguém próximo, um vizinho ou um amigo, você ficava inseguro. Ou seja, não há como pensar que existe uma vida sobre a face da Terra de qualquer ser humano que não tenha momentos de insegurança ou situações que o deixem inseguro. Mesmo porque a insegurança está atrelada, um pouco ligada com o sentimento de medo, sentimento de perda, sentimento de dor, entendeu? Exatamente. Então, se você não tem sentimento, aí com certeza você talvez não tenha insegurança, o que é muito difícil, O que é muito, muito, muito difícil, né? O que a gente pode pensar aqui é o que pode prejudicar no fator insegurança. E a gente tem que voltar lá atrás que muitas inseguranças nossas podem ser agravadas, por exemplo, pela conduta paterna e materna na primeira infância. E na verdade, deixar claro aqui, a partir de quando essa insegurança passa de uma insegurança normal, né, que é o que a gente está falando agora, tá? E que ela venha a ser um problema na sua vida que vai te trazer outros transtornos. Então, eu vou trazer um exemplo do consultório. Eu atendi há um tempo atrás, nesse período da Covid, mas a pessoa não foi lá por isso, foi lá por conta de insegurança mesmo. Quando ela tinha que dirigir, uma jovem de 40 anos, no máximo 45 anos, quando ela tinha que dirigir não havia problema nenhum, mas quando ela tinha que dirigir com chuva, daqui a Presidente Prudente, estamos a 86 quilômetros, se ela saísse daqui, chegasse em Martinópolis e estivesse chovendo, não é tempestade, ela estacionava o carro. Um processo de insegurança começava a travar. E é isso que você tem razão. Então tem alguns graus de insegurança e ela só é preocupante quando ela trava a pessoa. Aí nós temos que procurar tratamento. Porque você imagina, você está indo daqui a Prudente, tem uma chuva. Olha, quantas vezes você já não dirigiu na chuva? Quantas Diferente vezes se estiver acontecendo uma tempestade, Exatamente. que aí o correto mesmo é você parar. Aí é questão de segurança. Né? Mas no caso dela, não. Agora, da onde veio isso? Lá de trás, quando ela, o pai e a mãe passaram por um acidente que estava chovendo. Aquilo ficou no subconsciente dela. Sempre assim. Sempre. Né? E aí, cara, quando ela chega no consultório, ela entende o quadro, mas ela não consegue superar o quadro, né? Entender, compreender que houve esse acidente e ela ficou insegura com esse item, tudo bem, ela consegue entender. Mas e para superar isso daí? Para atravessar essa barreira? Aí precisou de ajuda, tá? Claro que isso não dá pra gente resumir aqui, mas para você ver que tem limite realmente. Todo mundo tem insegurança, ela só é grave quando ela começa a travar a sua vida. Mas e a questão da insegurança no relacionamento, por exemplo? Aquela pessoa que é insegura com ela, que tem uma autoestima baixa. Outro tema, mas também está ligado à insegurança. Eu acho que é a questão... É outro tipo de insegurança? Mas é muito mais ligado realmente àquela baixa valorização de si mesmo. E que essa vem da onde? Pode vir do fato seguinte, dela ter tido um referencial de uma pessoa muito bonita e achar que o ideal de beleza, ela só pode ser bonita se ela for tal qual fulana de tal, ou tal qual fulano de tal. Muitas vezes a gente vê isso em adolescente, eles estão começando a crescer, principalmente os meninos. Eles olham os mais fortinhos, mais marombadinhos e vão começando a dizer, nossa, esse cara aí vai, abre aspas, todas as meninas vão gostar dele e não vão gostar de mim. Isso pode trazer esse processo de insegurança, mas já é da vivência social na adolescência. E na verdade, em vários pontos das nossas vidas, é tão importante você, pelo menos,
se mostrar uma pessoa segura, não é? Verdade, claro. Na maioria das Ainda vezes... que você não seja totalmente, passe que você Sim. é um pouco seguro, porque isso é muito importante, né? Claro que a grande maioria das pessoas tem pequenos pontos de insegurança. Eu tenho os meus, você deve ter os seus, mas na grande maioria das vezes a gente consegue se pôr e viver com essa sensação de conseguir conviver e viver com tranquilidade com as coisas que você administra. Sim, sim. Né? Eu acho que talvez digamos assim, uma bola, né? Eu estou insegura hoje com isso, por isso, ou com aquilo, por aquilo, tal, mas na minha vida... Isso, no geral... No geral, eu não tenho por que ser inseguro, digamos assim. Exatamente. A gente pensar dessa forma, né? Ajuda muito. Ajudaria muito, né? Ajuda muito, né? E também enxergar que um momento ou outro você pode estar mais inseguro para uma viagem, ou para uma entrevista de emprego, ou até mesmo para um flerte com alguém, mas não deixe isso travar você. Tá com medo? Abre a expressão, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Sim. Encara e vai, né? Sim. Porque assim você também enfrenta essa sensação e, na grande maioria das vezes, essa sensação ela é passageira, porque você enfrentou, daqui a pouco você fala, nossa, né? Consegui. Era isso, né? Consegui. Mas ele vai tentando te aprisionar. O problema é esse, quando travou seguidas vezes, procura ajuda, porque senão há riscos. Bom, e como é que essa insegurança, ela pode, quando você diz há riscos, ela pode agravar ainda mais em que tipo de situação? Pode. Por exemplo... Uma insegurança pode chegar a uma depressão? Pode, porque se ela começar a se achar inferior, se ela vem de uma situação... Sim, tá ligado uma coisa a outra, né? Ela pode começar a se fechar, ela pode começar a diminuir a sua autoconfiança em outras coisas. Olha só. Não de um dia para o outro. Isso vai... Sim, ela claro. alongando aí, mas ela vai se retraindo. Daqui a pouco a gente pode ter uma crise de pânico, por exemplo, por alguma sensação, e isso fechar de vez o quadro. Não consigo mais sair, o que está por detrás não é nem o pânico. Foi a insegurança que foi levando ela até esse quadro. Olha só. Né? Então, é uma coisa para se cuidar. Uma coisa para... É uma coisa para se cuidar desde criança. É normal a criança ter insegurança? Todo adulto também vai ter. Mas é bom empurrar a molecada para fazer coisas... Sim, é o que você falou. Na maioria das vezes, os pais estão inseguros em relação ao filho, e aí passa isso, né? Exatamente. E que também está dentro da normalidade também, quando você ama, claro. E você cuida. E você tem aquela insegurança, se foi em tal lugar e tal. Sim, falta de experiência, né, paterna. Mas assim, não trave seu filho por conta dos seus medos. Verifique se essa situação é real. É real e se existe realmente ali um risco muito grande. Não existe? Vai para o clube, por que não? Eu quero ir no clube, pai, meus amigos. Não quero que você vá no clube porque hoje tem muita gente lá. E aí? Não, eu tenho que dizer, olha, vá com cuidado, 6h30 da tarde eu tô lá para te esperar e te espero lá na portaria. Joga o moleque. E dá o respaldo, não é? E controla a sua ansiedade, porque 6h30 ele vai estar lá feliz por ter conseguido, feliz por você ter permitido, e você vai ver que o seu fantasma foi embora. Foi embora. Bom, Adalberto, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Agradeço, menina. Deixa um recado, então, para os pais, para as pessoas que têm essa insegurança dentro da normalidade, para que cuide dela, para que não chegue a ser uma coisa mais grave, como a depressão aqui no caso que a gente falou, né? Sim, eu acho que o recado é bem esse mesmo. Cuidado para que seus medos ou inseguranças não travem você. Se você perceber que isso está acontecendo, pode acontecer com qualquer um. Procure ajuda, não é necessariamente de imediato um psiquiatra ou um psicólogo, mas converse com alguém. E se for necessário, vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra, porque isso vai trazer qualidade de vida para você. E ao contrário, isso pode vir piorando, e aí depois é um pouco mais difícil, né? Aí a história é outra. A história é outra. Tá? Tá bom. Obrigada, meu amigo. Obrigado, jovem. Nós vamos para um breve intervalo, já prepara aí papel e caneta, porque no próximo bloco tem uma receita deliciosa, saudável, tem atividade física. A gente só está começando, não sai daí não.